Pois é, e depois dessa chuva toda, a previsão para o fim de semana em São Paulo é de sol e pouca chuva, as temperaturas continuam mais amenas, viu? Mas olha, já tem gente pensando até no fim de semana que vem, que é um feriadão de 4 dias, né? Como será que fica o tempo, então, por esses dias e até o feriadão? Será que já dá para fazer uma análise, hein? A gente faz conexão com o Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Guilherme, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui contigo. Guilherme, que chuvarada, hein? O que a gente pode dizer para hoje, para o fim de semana? Quais são os principais alertas? Então, Kelly, como a gente vinha prevendo, né? Essa quinta-feira estava prometendo muita chuva, né? Em todo o estado de São Paulo e também na capital. E ela acabou se confirmando, né? Essa condição, né, dos ventos mais variáveis, também dessa condição de muita umidade, muito calor, favoreceu principalmente essa intensificação da chuva ao longo do dia de ontem, tá? Para hoje e também ao longo do final de semana, a gente vai ter uma mudança no cenário mais instável, tá? A tendência é que a gente tenha uma redução bem significativa nas instabilidades. Nessa sexta-feira, a gente tem pouquíssima possibilidade de chuva. A possibilidade de chuva para hoje fica muito na região litorânea, tá, do estado de São Paulo, não pega a capital. O acumulado esperado para hoje na capital é de 2 milímetros, pouquinha chuva. E olhando também para o final de semana, a gente deve ter um sábado de muito sol, tá? Sem previsão de chuva para a capital e para boa parte do estado. A gente tem possibilidade de algumas pancadinhas mais isoladas, mas apenas no litoral. E no domingo, a gente vai ter um retorno das instabilidades, tá? Mas vai ser mais para o final do dia. O que acontece? A gente vai ter uma frente fria passando pela faixa litoral aqui, ela vai canalizar bastante umidade, vai puxar a umidade também da faixa norte e a gente vai ter uma variabilidade mais presente e significativa dos ventos em altos níveis. Então, o domingo, a gente tem o retorno das pancadas de chuva mais para tarde, mas ainda vai ser um dia de muito sol, tá? Essas pancadas de chuva vêm na mesma característica dos últimos dias, mais para o final da tarde. E falando um pouquinho também das temperaturas, só para finalizar essa condição do estado de São Paulo e também da capital, né? A gente deve ter as temperaturas bem amenas ao longo dos próximos dias, assim como foi bastante a semana, tá? Fazendo um recorte para a capital, para a gente ter uma ideia, a máxima hoje não passa dos 25 graus. No sábado, a máxima deve chegar aos 26 e no domingo aos 28 graus só. Então, essa tendência de temperaturas mais amenas, assim como a gente viu em boa parte da semana, vai continuar ao longo do final de semana. Olha, o paulistano deve estar comemorando agora a sua previsão do tempo, viu? Porque essas imagens ao vivo da capital paulista, a gente vê várias nuvens, né? Mas como você adiantou para a gente, não deve ter aí muita chuva não, como aconteceu ontem, ou seja, um alívio, né? Apesar dessa temperatura mais amena também, o que é bom, porque a gente enfrentou um calorão, né? Não é fácil não. Guilherme, vamos então agora falar também de outras regiões do Brasil. Quais são os principais destaques que você traz para a gente? Daqui a pouquinho vai chegar, inclusive, imagens ao vivo de Belo Horizonte, né? Daqui a pouquinho. E temperatura lá, olha lá, imagem ao vivo de BH, temperatura neste momento por lá, 28 graus. Então, BH tem uma condição de tempo bem instável, pode-se dizer, ao longo do dia de hoje, mas focado na faixa norte, tá? Pegando a região centro-sul do estado e também a capital mineira, a gente não tem previsão de volumes de chuva significativos. São pancadas mais isoladas que vão ocorrer ao longo do dia, tá? E o destaque fica principalmente para essa região mais norte do estado mineiro, que fica mais concentrada essas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, né? E destaco também principalmente os outros estados da região sudeste. O Espírito Santo tem essa condição de chuva de moderada a forte intensidade mais para a faixa norte. E o Rio de Janeiro, essas pancadas também podem acontecer ao longo do dia de hoje, mais focado na capital fluminense. Pancadas mais isoladas e que vêm mais para tarde de moderada a forte intensidade. Mas, no geral, boa parte desses estados ficam com o sol entre nuvens, assim como está na capital paulista hoje. Para o fim de semana, tem algum alerta, né? Algum estado que tem que observar ali uma condição mais atípica? Sim, a gente tem um importante destaque que é ao longo do final de semana, que é a faixa norte e nordeste do Brasil, tá? Elas estão embebidas em bastante instabilidades, né, ao longo desse período agora, né, do outono, porque geralmente a gente tem a migração da famosa zona de convergência intertropical lá, e ela intensifica essas instabilidades, ela vai e vem, ela se move ali, né, de maneira significativa na região. E ao longo desse final de semana, ela vai voltar a migrar sobre essas áreas, tá? Olhando principalmente para esse sábado, a gente tem alerta para temporais, tá? Em boa parte dos estados que compreendem a região norte e nordeste, justamente por essa nova
migração do sistema. Aproveito para destacar a região de Manaus, tá? Do Amazonas, o estado do Amazonas, boa parte do estado do Pará, boa parte do estado do Maranhão, também o estado do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Esses estados já receberam elevados volumes de chuva ao longo dos últimos dias, ao longo dessa semana, e tem previsão de mais chuva ao longo dos próximos dias, tá? Para a região ali metropolitana de Manaus, pegando, né, a capital Manaus do Amazonas, o alerta é para temporais e aproveito para destacar que toda essa área fica classificada em risco de deslizamento pela quantidade de chuva ao longo dos últimos dias. Essa classificação foi pelo Centro Nacional, né, o CEMADEM, o Centro Nacional que cuida basicamente desses riscos hidrológicos e também mais geológicos, certo? Centro de Monitoramento de Desastres, né, ambientais, enfim. Piscou rapidamente, mas eu acho assim, é sexta-feira e o pessoal põe vontade na gente aqui. Copacabana está com um tempo muito bonito, quem pode estar aproveitando, você mencionou, né, a questão do tempo já para a região sudeste, e olha só que dia bonito, sextou legal lá em Copacabana, né? Agora, é muito cedo para a gente arriscar para o feriadão, hein? Pode mudar muita coisa, qual que é a sua avaliação? A gente tem uma importante mudança, pode-se dizer assim, no meio do feriadão aí, tá? A gente vai ter essa condição, né, de instabilidades avançando de maneira mais efetiva aqui para a região sudeste, tá? Ao longo dessa semana que vem, a gente está acompanhando isso, tá? E, consequentemente, a gente pode ter um final de semana, um feriadão aí caracterizado por instabilidades aqui na região sudeste, parte do centro-oeste, tá? E faixa norte e nordeste vão seguir embebida nessas instabilidades comuns, tá? E a gente vai precisar acompanhar de maneira mais efetiva isso, né? Para dar o veredito final para cada região, para cada estado, mas na tendência a gente tem uma possibilidade de um feriadão mais instável aqui para a região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Já dando uma palhinha para vocês de como deve ser. Pois é, imagem do Rio de Janeiro, do sistema de streaming EarthCam, e lá por 26 graus agora, tempo bonito demais. E a gente vai se falando durante a semana também para atualizar tudo sobre a previsão do tempo. Muito obrigada, Guilherme. Bom fim de semana. Obrigado, Kelly. Um bom final de semana para você e para toda a audiência. Obrigada.